Pessoal, quando você começa a codar com a IA, o famoso vibe coding, é normal que com poucos prompts ela já comece a gerar um código que por muitas vezes é ineficaz no longo prazo, né? Ineficiente mesmo. Então, o que acontece, né? Ela gera código duplicado, ela gera o que a gente chama de dead code, que é aquele código que não é utilizado, bibliotecas que não são utilizadas. E qual é a grande questão disso? No longo prazo, ele tem tanto código assim que quando você pedir para fazer alguma alteração, ela não vai nem conseguir identificar muito bem onde é que ela tem que fazer a alteração. E o que acontece, provavelmente já aconteceu com você, que é ela falar, olha só, finalizei aqui o que você pediu, mas na prática ela não fez o que você pediu. Muito provavelmente isso aconteceu porque ela atuou em cima de um código que não é o código que você está utilizando. E por longo prazo, cara, a manutenção disso fica algo bem complexo mesmo, e você acaba criando o que a gente chama de um legado, cara, em coisa de dias, né? Um código que já é muito difícil de manutenção ou que você vai ter que ficar muito tempo atuando ali para melhorar, né, esse código. Então, isso acontece muito, né? Por isso que eu falo para vocês, cara, se você está aprendendo, realmente, coloca o banco de dados depois, né? Cria toda a aplicação e depois coloca o banco. Mas, ao mesmo tempo, colocar o banco de dados depois aumenta, né? E isso não é só, cara, um fato que eu falo, de achismo, é empírico realmente, de, sei lá, cara, dezenas de projetos que eu fiz nos últimos meses, aumenta a quantidade de código duplicado que você vai ter, né? Então, muitas vezes ele identifica ou ele cria um outro componente, né? Então, assim, já existe o componente, ele só precisava substituir ali as coisas ali dentro. Ele cria um outro componente e, por vezes, ele vai no componente, mas ele não altera o que ele deveria alterar. Ele cria mais código, né? Então, acaba fazendo esse dead code. E também tem um outro cenário que é normal que as IAs façam também, que é gerar, cara, componentes gigantescos, né? Então, realmente, cara, mais de 1000 linhas de código no componente, e isso não é necessário, né? E fica difícil também a manutenção, fica difícil angariar contexto ali para a IA atuar bem, porque ela vai demandar mais tempo realmente para ler, né, toda aquela base de componentes ali. Então, dito esse contexto inicial, eu vou fazer com vocês aqui, vou rodar com vocês aqui no curso 3 promptzinhos, né, para que a gente melhore, por exemplo, um sistema que eu tenho aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Tem essa checklist de boas práticas de código para projetos com IA, e não é a única que eu tenho, isso aqui é gratuito, tá, pessoal? Eu tenho outras também que vou deixar todas na descrição, mas eu tenho um checklist de segurança, tenho, para você entender mais do banco de dados Postgres e Supabase, e tenho a estrutura de projetos e pastas que é gerado pela IA, mas vamos focar, né, nesse de boas práticas aqui, e eu vou usar especificamente 3. Esse daqui, que é evitar a duplicação de código. Esse daqui, que é eliminar código não utilizado, né, o famoso dead code que eu falei para vocês. E esse daqui, que é de componentes bem estruturados, né? E aqui, cara, você consegue copiar o prompt, né, para cada um. E você consegue ver todas as regras juntas também, ou mesmo já baixar direto aqui para você usar no cursor depois. Mas então vamos começar por essa, né, que é evitar a duplicação de código. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e uma vez que eu estou aqui no cursor, né, eu posso ir por 2 caminhos. Eu posso colocar aqui no chat normal, lembrando de você ativar o agent, né, e Claude Sonnet realmente é um padrão bom para você escolher. Ou eu posso, né, aqui no Cloud Code, como tem vídeos aqui explicando para vocês, né, e eu estou gostando muito do Cloud Code ultimamente, ele abre aqui um segundo chatzinho para mim. E o que eu vou fazer? Coloquei aqui, né, identifique padrões de código e etc e tal, que é justamente aquele prompt que eu coloquei para identificar código duplicado. E eu vou fazer o seguinte: crie tarefas e subtarefas em um arquivo .md, né? Então eu vou pedir para ele criar um arquivo, né, com toda a refatoração, porque se eu pedir logo de cara, o que vai acontecer?
ele vai provavelmente resumir, né? Ele não vai fazer a refatoração como deveria. Se eu peço para ele olhar e colocar num arquivo, cara, depois você vai fazendo com base no arquivo. Você vai ver que vai demorar mais tempo, mas assim, seu código vai ficar melhor depois. Então eu falei, crie tarefas, subtarefas em um arquivo MD, para que depois eu consiga executar a refatoração. Faça apenas isso, beleza? Então vou enviar aqui o Cloud Code, cara, ele funciona semelhante ao que vocês sabem aqui do Cursor, né? Lembrando mais uma vez, cara, tem pelo menos uns 2 vídeos aqui falando de Cloud Code, o de SaaS de 48 horas e um outro que eu falo só do Cloud Code mais Cursor mesmo aqui, porque eu poderia estar usando os dois em paralelo, né, se eu quisesse. Mas hoje, cara, 80%, 90% do meu tempo eu estou usando mais o Cloud Code. Realmente eu vou usar o chat do Cursor quando acaba, né, temporariamente minhas requisições aqui do Cloud Code, beleza? E eu uso o plano de $20, tá? Eu não uso o plano de $100 nem de 200. Então, beleza, olha só. O Cloud Code criou aqui umas tarefas, né? Ele criou tarefas para criar esse documento ali que eu pedi, né? Então, ele vai analisar o projeto incompleto, identificar funções duplicadas, identificar componentes React duplicados, identificar blocos de lógica duplicado, e depois vai criar o arquivo sugerindo, né, cada uma das mudanças aqui para a gente melhorar nosso código, beleza? Então, a ideia é que você faça isso e depois implemente, né, para cada um desses aqui que a gente está usando, né? Então, ó, esse aqui é o primeiro que eu acabei de rodar, mas você também poderia rodar nesse e você poderia também fazer a mesma coisa com esse, né? É o mesmo processo, né? Então eu vou até o fim com esse primeiro aqui, para vocês observarem, mas depois seria só repetir para esses dois. E aí tem vários outros aqui também, por exemplo, esse gerenciamento de estado eficiente é bem importante também, se sua aplicação está lenta, né? Se ela renderiza, se ela atualiza muitas vezes. Então é bom você fazer isso também, beleza? Vamos voltar aqui para o Cursor agora. Ele está fazendo e eu vou acelerar um pouquinho aqui até para ele terminar e criar o arquivo, que depois a gente vai olhar o arquivo. Pessoal, enquanto ele até termina, né, ele já deu check aqui em algumas coisas, então ele está criando o arquivo agora. É importante vocês fazerem isso de tempos em tempos e, cara, não deixa para fazer isso quando seu projeto já estiver gigantesco. Senão, cara, você vai ficar fácil, uns 3, 4 dias só fazendo isso e olhe lá, né? Então, cara, vão ajustando, aí vai testando para ver se não quebrou alguma coisa também. Né? Mas assim, cara, a gente está falando de uma inteligência artificial que a gente não tem tanto controle do que ela gera ainda. E aí nesse ponto é bom você fazer uma coisa, cara, já roda um prompt, cara, nem que seja só esse prompt, né? Não precisa fazer os outros dois, mas roda um prompt, deixa seu projeto mais manutenível mesmo, né? Um projeto melhor estruturado e depois continua construindo. Que aí vai chegar um ponto, cara, que você já tem tanto contexto num bom padrão de código, né, e de construção no geral, que a IA vai começar a construir em cima desse padrão que você tem. Lógico, não vai ser para sempre, né? Então, em algum momento ela vai começar a ir para outro caminho também, e aí você, cara, roda mais uma vez os prompts. E aí sim, cara, teu projeto vai ficar bacaníssimo assim para você continuar seguindo. Então olha só, ele falou para mim aqui, você quer criar de fato esse refactoring aqui, e aí criou, né? Então vamos ver aqui o que ele fez nesse arquivo bem aqui. E olha só que doideira, pessoal. Então olha só, ele criou o plano de refatoração aqui para mim, né? Resumo da análise, arquivos analisados, 51 arquivos de TypeScript React, 40 componentes com padrão similar, redução estimada de código 40% e benefício, melhor manutenabilidade, consistência e performance. Ele criou aqui as tarefas para mim, né? Então, subtarefas aqui que ele criou, refatorar componentes simples, refatorar componentes compostos, testar componentes refatorados e tal. Ele coloca os arquivos também afetados, né, aqui no geral, e aí ele vai fazendo isso, cara, ele vai falando assim, ó, tarefa 2, né, e depois fala aqui também, tarefa 3, o que dá para você colocar também? Fala, me explique, coloque uma explicação
né, me falando por que é importante, né, refatorar cada ponto, cada subtarefa que você está falando. Até para vocês conseguirem entender cada vez mais, cara, o que é esse código, né? Não necessariamente você precisa codar, né? Você precisa aprender a programar, por mais que seja legal. Mas você, cara, se você começa a entender um pouco mais as coisas, como está sendo construído, pô, pro longo prazo é incrível. Então, a gente tem aqui, cara, tarefa 3, né? Refatorar formulários de autenticação, tarefa 4. E olha só o tanto de coisa que ele fez. Por isso que eu falo que provavelmente, né, se vocês fizessem isso direto pelo agente, sem criar um arquivo, ele ia, cara, resumir isso forte, né? Agora imagina, isso aqui foi para 1, né? Então, cara, depois dá para tranquilamente rodar esse eliminar dead code, provavelmente depois de você já rodar esse primeiro, por isso que eu falo até que é nessa ordem assim, né? 1, 2 e 4. Porque depois de você rodar esse primeiro, cara, ele já vai melhorar bastante coisa. E aí esse daqui você já vai ver, pô, ainda tem algum código que não está sendo utilizado? Aí ele vai identificar. E por fim esse daqui para você deixar realmente, cara, ó, realmente uma belezinha aqui. Então, pessoal, o que você faria nesse momento, né? Você falaria assim, cara, beleza, ok, agora execute a tarefa 1 e suas subtarefas. Então, vamos ver aqui as subtarefas. E depois marque com um check aquilo que já foi feito no refactoring. Aí eu peguei o nome do arquivo, né? plan.md. E aí eu vou mandar. E, cara, esse é o processo, né? Então, pô, terminou. Testa a aplicação. Vê se realmente, cara, tá tudo funcionando legal. Depois continua fazendo isso. Mais uma vez, não deixem para fazer isso, cara, muito para frente, né? Façam isso de tempos em tempos ali, né? Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma também. Lembrando que esses materiais eu vou deixar disponíveis para você aqui na descrição, são todos materiais gratuitos. E se fizer sentido para você, cara, te convido para entrar na comunidade Codando Sem Codar, que tá bem massa, né? Tá bem legal, a gente já tem mais de 220 alunos lá. E assim, eu falo com todo mundo, acho que quase todo dia ali. Todo mundo não, né? Mas eu estou no grupo todo dia, respondendo o pessoal, falando com o pessoal também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cara, pelo menos se inscreve aqui ou curte também, para que isso chegue cada vez em mais pessoas, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.